na comunidade. Com Deus eu me dou muito bem. O problema é quando vem a família dele. Como Aí, que eu você faço acha para que- seguir Jesus da melhor forma? Inclusive, eu ia falar pro senhor, por exemplo, eu tenho muita vontade de ser católico. Eu não sou católico. Adoro conversar com padres. E eu acho que eu não me tornei católico porque eu sei o quão difícil é ser católico. Não é fácil, é um compromisso eu que você tem. só diria uma coisa para você. A questão não é ser católico ou não. É ser humano. Porque você pode ser católico e ser desumano. Tá cheio de gente que fala em nome de Deus, mas fala de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus despótico. Jesus fala de um Deus misericordioso. Nós ouvimos agora durante a Quaresma a parábola do pai misericordioso, que a gente chama de filho pródigo. Sim. O filho gastou todo o dinheiro, foi ingrato com o pai, voltou para a casa do pai não porque estava arrependido, mas porque estava com fome, comendo a comida do porco no chiqueiro, nem isso ele podia comer. Ele volta para casa. O que o pai faz? Dá a melhor sandália, põe o manto da dignidade, põe anel no dedo dele, dá o cartão de crédito para ele e ainda dá a senha. Mas é porque quando a gente vê, talvez seja uma percepção então, porque Deus é misericórdia, sim. Mas ele também é justo. E talvez nessa parte. Mas não. a justiça de Deus é o amor. Inclusive, eu gosto muito de um biblista. Eu disse isso na paróquia, as pessoas ficaram meio confusas. Esse biblista chamado Alberto Maggi, quem quiser ler os livros dele, tem um livro dele que se chama, muito bonito, que se chama A Loucura de Deus, o Cristo de João. Ele disse uma frase que eu reflito muito sobre essa frase do frei Alberto Maggi. Ele é até um frei servita, ele é da Congregação dos Servos de Maria. E ele é chamado na Itália de frade herético. Mas ele diz uma frase muito bonita: se é justo, não é amor. Você ficou admirado, né? Sim. Porque o que é justo é aquilo a que você tem direito, você merece, é teu. Certo. Isso é justo. O amor, você não merece, não é teu, mas eu te dou, porque você precisa. Deus tem uma justiça, que é o amor. Nós não temos mérito, nós não merecemos, mas Ele nos ama assim mesmo. Quem de nós pode apresentar para Deus aqui os meus méritos? Você é devedor, eu sou credor disso e daquilo. Nós, inclusive as orações da Quaresma falam muito disso. Nós não merecemos, mas precisamos. Às vezes a gente diz, você não merece meu amor, mas eu preciso. Isso é um pouco de caridade, padre? Não, isso é a misericórdia, é a compaixão. Se Deus for nos tratar só com justiça, nós estamos todos fritos, como eu dizia no meu tempo de criança, frito e enfarinado. Se a gente for diante de Deus, a justiça de Deus, e o profeta Isaías diz isso, é incompreensível. É tão distante como o céu está como a terra está do céu. O profeta Isaías diz isso, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. A minha lógica não é a lógica de vocês, porque é amoroso. É a parábola do samaritano. Quem foi socorrer o ferido? O herege. Aqueles que ninguém... O samaritano que era odiado, que era desconsiderado. Ele cuida, ainda paga a estalagem e diz, quando eu voltar, eu vou pagar o que ele gastou a mais. Então, o amor de Deus não pode ser compreendido. Santo Agostinho fala muito isso. Se você compreende o amor de Deus, é porque você não compreendeu nada. Se você diz, eu entendi o amor de Deus, é porque você não entendeu nada. Só sei que eu não sei. O amor de Deus é incompreensível.
é ilógico, porque a nossa lógica é a lógica da meritocracia. Sim. Você merece. Diante de Deus não tem sala VIP. Diante de Deus não tem meritocracia. Por isso que a gente diz graça. A graça é grátis. É gratuidade. A gente costuma falar, aqui nem almoço é de graça, né? Eu pergunto, onde tem almoço grátis? Não. No céu, com Deus. A gratuidade é não esperar. Essa parte do almoço grátis, tem algumas pessoas que fazem isso aqui. Ora, o amor de uma mãe é assim. Por isso que o profeta Isaías diz, eu jamais te esquecerei, porque o teu nome está escrito na palma da minha mão. E ainda que a tua mãe não te amasse, eu amo você. Diz isso lá no profeta Isaías. Ainda que a mãe não amasse o filho, eu amo você. Vamos pensar, o pai de vocês todos é o Papa, dos padres. O Papa é o nosso, vamos dizer assim, elo de unidade. Ele é o chefe da igreja, porque a Igreja Católica não é uma democracia, ela é uma teocracia. É um poder que se exerce em nome de Deus. Uhum. Então, por exemplo, ser católico, ser contra o Papa, já dizia São João Bosco, está na igreja errada, né? Então, nós acreditamos que todos nós temos que estar sintonizados com o Papa. O Papa, alguns cristãos mesmo, teoricamente não seriam mais, eles discordam de alguns dos posicionamentos do Papa. Você concorda com ele? Você acha que ele tem exercido bem a sua função? O Papa Francisco, só a história vai mostrar a grandeza dele. Ele é muito amado no mundo. Às vezes, todas as religiões rezaram pelo Papa Francisco. E agora, os médicos do Vaticano disseram que a recuperação do Papa Francisco é um milagre, que não há explicação. Ele ficou muito mal, né? Muito mal. 2 vezes eles esperavam que ele ia morrer. E os próprios médicos do Vaticano e da Clínica Gemelli disseram que eles tinham já tomado a opção de deixá-lo morrer em paz. E ele reagiu. É a força da oração do mundo. O mundo rezou pelo Papa. Os ateus rezaram pelo Papa, os muçulmanos rezaram pelo Papa, os evangélicos rezaram pelo Papa. O pior foram católicos que discordam do Papa. Você pode até discordar, mas não pode manifestar que você é contra o Papa. Isso é inaceitável. Isso não se pode aceitar. Que um padre diga que é contra o Papa, isso é inaceitável. E contra a igreja, né? E contra a igreja. Você não é obrigado a concordar com tudo. Mas se você faz parte, você está nesse prédio aqui. Esse prédio aqui tem regras, não tem? Sim. Claro. Você pode discordar das regras, mas para morar aqui nesse prédio você tem que seguir as regras. Como nosso amigo Padre Fábio diz, né? Se for para errar, eu vou errar com a igreja. Sim. É. E é até interessante, um dia o Drauzio Varela, no programa de entrevista dele, ele me perguntou, mas por que você não deixa de ser padre e faz essas coisas que você faz sem ser padre? Eu falei para ele, Drauzio, por que você não deixa o CRM? Você pode continuar fazendo as coisas que você faz sem ter CRM. Então, eu amo a igreja, não quero deixar a igreja. Tem como deixar de ser padre? Você pode deixar de ser padre? Pode. Eu posso pedir, eu posso fazer um pedido formal pedindo para deixar o ministério. O Papa Francisco, ele chegou a ligar pro senhor, né? Ligou. Elogiou o seu trabalho várias vezes, né? Não, ele ligou uma vez. Mas ele elogiou mais de uma, né? É que ele falou no dia seguinte, no Ângelos, na Praça de São Pedro, que tinha falado comigo por telefone. Como que foi essa ligação, o senhor pode falar? Sim, eu estava em casa e o meu telefone tocou. Era uma época muito difícil, eu estava passando por uma situação muito difícil, de perseguição, de incompreensão. E o meu telefone tocou e aí veio sem identificador de chamada. Eu imaginei um jornalista, porque
o celular corporativo dos jornais, quando te liga, aparece sem identificação de chamada. Falei, é algum jornalista, né? Aí eu atendi, alô, Padre Júlio? Eu falei, sim. Imaginei, é um jornalista estrangeiro. Aí a voz perguntou, parla italiano ou habla castelhano? Eu falei, due. Ele disse, sono Papa Francesco. Aí eu reconheci a voz. Aí eu falei, santità! E deu um pulo. Eu falei, eu não consigo falar com o Papa sentado. Aí ele disse, eu sei tudo que você passa, sei todas as dificuldades que você tem, sei tudo que está acontecendo com você. E tenha força, tenha coragem, não desanime. E aí ele me fez uma pergunta que só um jesuíta faz. Tem uma piadinha que nem Deus entende a cabeça do jesuíta. Inteligente isso aí, hein? Aí ele perguntou, como é o seu dia? Aí eu expliquei como é o meu dia. Ele falou, isso mesmo, conviva com os pobres, é isso que Jesus quer. Conviva com os pobres. E aí ele disse para mim, diga aos moradores de rua que eu rezo por eles e diga que para eles rezarem por mim. Só um jesuíta para perguntar algo assim. Os jesuítas que tem essa forma, e que ele perguntou, como é o teu dia? Meu Deus do céu. Assim, como que com uma intimidade até, que um diretor espiritual que pergunta, como é que você organiza a tua vida? Como é teu dia? O que você faz durante o dia? E que o bispo fala do seu trabalho, o bispo de São Paulo? O cardeal arcebispo, ele confirma o trabalho que a gente faz. E eu não faço nada que não seja em nome da igreja. Sim. Então, ele sabe que o trabalho que é da pastoral, eu tenho que seguir as normas da arquidiocese, a orientação do arcebispo. Porque quando eu fui ordenado padre, domingo vai fazer 40 anos, eu prometi obediência ao bispo. Então, o padre promete obediência ao bispo. O religioso faz voto de obediência ao superior religioso. Eu sou padre secular. Então, a minha obediência é ao bispo. Sim. Aí ele pergunta. Ele põe a mão no ombro da gente, na dia de ordenação, e ele diz, você